Não. Beleza. Segundo Reis, capítulo 23, muda a imagem de novo aí. Isso aí, ó. Outra imagem de Moloque com as crianças no braço. Com a criança no braço. Segundo Reis 23:10, vai dizer que um rei piedoso vai assumir o trono de Judá. Como é que é o nome desse rei? Josias. Josias, imagine você aqui agora, você assume o trono de Israel e você se depara no meio de Israel, com a divisão entre a tribo de Judá e Benjamim, todos os dias um culto desse aqui. Pais colocando crianças na mão de Moloque, adorando a Moloque, esquecendo Deus. O que você faria? Primeira coisa, vamos acabar com isso aqui, não é? Foi o que Josias fez. Assim que ele chegou no trono, ele vai acabar com isso aqui. Josias foi muito inteligente, ele foi muito inspirado por Deus. Sabe o que ele faz? Tem uma profecia em 1 Reis capítulo 13, verso 2, de que Josias iria desenterrar os ossos dos sacerdotes ímpios que morreram, queimar em cima do altar e espalhar cinzas pela região do vale. O que acontecia quando você colocava coisa morta num lugar sagrado? Ele ficava profanado, não podia mais ofertar lá. Então Josias foi inteligente. Aí Josias, para mais inteligente ainda, sabe o que ele faz? Ele pega o aterro sanitário de Judá e transfere para esse vale. Aí tem uma porta que dava acesso à casa do oleiro, que era a porta do oleiro. Aí ele muda o nome para Arsite, que seria porta do lixo, porta do monturo, né? Então ele muda o lixão de Israel de lugar, transfere para dentro desse vale. Então o vale ficou profanado. Depois desse acontecimento, esse vale se tornou um lixão a céu aberto. Cadáveres de pessoas que eram assassinos, que não tinham enterro digno, eram lançados lá, pessoas em estado de decomposição, carcaça de animais, lixos e lixos e lixos, várias carnificinas ali. Tanto que em Jeremias 31:40, Jeremias chama esse vale de o Vale dos Cadáveres. Jeremias 31:40, para você ter uma ideia de como ele estava. Nós tínhamos 3 combustíveis fósseis, nós tínhamos o azeite, o betume e o enxofre. Azeite é mais tempo cozinha, betume é mais construção, enxofre é mais lixo mesmo, para queimar lixo. Então ele quer o mais barato, eles colocavam enxofre, dá para você entender o lago de fogo, enxofre, né? Eles colocavam enxofre nesse lixo e queimava. E dentro desse vale aqui de Rinom, que ficava no sul de Jerusalém, o lixo ficava queimando de dia e de noite. De dia e de noite, era um aterro sanitário. De dia e de noite, tudo quanto era porcaria, joga no vale de Rinom. Matou alguém, achou morto, joga no vale de Rinom. Animal morto na cidade, joga no vale de Rinom. Lixo, vale de Rinom. Vale de Rinom se tornou o lixão mesmo. E o lixo ficava queimando de dia e de noite. Os cadáveres de criminosos eram lançados ali, porque eles não eram dignos de sepultura, né? Eles não tinham túmulo memorial. Isso era uma maldição, você não ser enterrado num túmulo, era uma maldição na mente judaica. Então, quando os cadáveres caíam no fogo, que tinha nas ravinas, e logo eles eram consumidos pelo fogo. Mas os que caíam nas saliências que tinham ao redor, longe do fogo, eles não eram queimados e a sua carne ficava em estado de putrefação. Se enchia de vermes ou os gussanos, né? Deixa eu achar, não sei se está na ordem, passa aí. Isso é os gussanos. São os vermes que comem o seu corpo após você morrer, né? Então era possível você ver pessoas ali, né, em estado de decomposição, cheio desses vermes dentro dele. Era essa imagem que Rinom tinha em Jerusalém. Ficava pertinho de Jerusalém, ficava na divisa ali, ó, entre Jerusalém e a outra tribo ficava ali. E o vale era assim, o dia inteiro queimando, pessoas em estado de decomposição ali, criminosos, animais. Volta lá para a imagem que estava, por favor. Nos tempos de Jesus, esse vale existia? Existia, só que com outro nome. Porque na Bíblia, no Novo Testamento, no uso hebraico, Gehinom é uma palavra hebraica. Então, quando chega no Novo Testamento, o que tem que acontecer? Traduzir por uma outra palavra. Como é que a Vulgata traduziu? Inferno. Tocou inferno lá. Como é que a Septuaginta traduziu? Aparece 12 vezes só essa palavra na Septuaginta. Geena.
Quem já ouviu esse negócio, essa palavra, Geena? Ou Geena, já viu Geena? É porque o grego não tem esse som de G, é Geena, Getsemane, Evangelion, não é evangelho, é Evangelion, não tem esse som de G. Então, Geena, né? Ou Geena. Esse vale de Rinom, nos tempos de Jesus, era chamado de Geena. E, segundo a tradição judaica, esse lugar, literalmente, era a própria entrada para o inferno. Literal, sabe? Uma coisa literalmente, como se você entrasse ali e fosse para o inferno mesmo, literalmente. Tanto que tem um livro, eu esqueci o nome do autor, mas é Desvendando o Pós-Morte. Ele fala que na época de Jesus havia 2 grandes palmeiras, não sei até onde isso pode ser verdade, mas a título de curiosidade, teria 2 grandes palmeiras na entrada de Rinom, que essas 2 palmeiras eram conhecidas como a porta do Geena, literalmente a porta do inferno, né? É diante desse vale, quando Jesus fala Marcos 9, 43 e 44, Jesus está na frente desse vale, se você olhar o contexto, e ele vai falar: se o teu olho te fizer pecar, arranca ele fora, porque é melhor você entrar na vida sem um dos teus olhos, do que tendo os 2 olhos sendo lançado aonde? No Geena. Olha só o tanto que Jesus estava fazendo, assim, como é que estava a mente das pessoas quando Jesus falava isso? Porque Jesus estava falando de algo que eles estavam vendo ali, literalmente, logo, Jesus estava falando de algo espiritual, mas usando aquela imagem para descrever como seria o lugar dos ímpios no pós-morte. Então Jesus falou para eles: olha, melhor você arrancar e ir para a vida, do que tendo os 2 olhos você vir para cá. Ó. Aí o judeu, quando olhava para lá, via um monte de carniça, gente pegando fogo, cheio de enxofre, aquele monte de verme, o fogo nunca se apagava, um lugar que é maldito, né, amaldiçoado, porque quem ia para lá não tinha um sepultamento digno, o seu corpo ficava aberto, aves de rapinas comendo os corpos que estavam lá. Aí ele falava: ixi, é melhor mesmo eu tirar um olho para a vida do que ter os 2 e vir para cá, né? Jesus não estava dizendo que o inferno era ali, tá? Mas Jesus estava comparando o inferno com aquele lugar. Os irmãos entenderam essa parte, né? Você não vai sair falando que eu falei que o inferno, não. É comparando, tá? Nós temos outra palavra grega que foi traduzida também como inferno erroneamente, chamada de Hades. Hades, na Septuaginta, é a palavra Sheol traduzida. Além de ser o Deus do submundo, avança para a gente. Hades era o Deus do submundo? Mais uma vez. Eu esqueci de aquele lá era Rashi, tá? Esqueci de mostrar para vocês. Hades, está aí, Hades. Hades seria o Deus do submundo, e o submundo também teria o seu nome. Na mitologia grega, eram 3 irmãos, né? Hades, Zeus e Poseidon. Ambos se revoltaram contra o seu pai Cronos, que era o deus do tempo. Aí eles derrotam Cronos, prendem Cronos no Hades. Aí Zeus fica com o Olimpo, Poseidon fica com os mares e Hades fica com o submundo, né? E Hades seria o deus da morte, o mesmo deus romano chamado de Lepto, né? Que seria o deus da morte boa. E Hades seria o deus da morte, e o lugar onde os mortos estavam levavam o seu nome. A mitologia grega também, como a judaica, estava em desenvolvimento. E o Hades antigamente era um lugar de fantasmas, depois passou a ser um lugar de espíritos desencarnados, quer seja bom, quer seja mal. Biblicamente, os termos Hades e Sheol, como eu disse, não inspiram felicidade para os bons e nem castigo para os maus. Mas o contexto vai determinar isso. O lado bom do Sheol é chamado de Gan Eden. O lado paradisíaco do Hades é chamado de Campos Elíseos. O lado paradisíaco do Hades, Jesus chama de seio de Abraão, também, né? Em Lucas 16. A história de Jesus vai ilustrar o pensamento primitivo que eles tinham na época. O que é seio de Abraão? Seio de Abraão. Essa expressão é uma expressão oriunda do Segundo Templo, que é reflexo da crença dos mártires judeus. Ela só passou a existir após o Segundo Templo,
e mais preocupado no pós-morte dos mártires judeus que foram mortos. E segundo a crença judaica, os mortos, quando morriam, eram recebidos pelos seus patriarcas. Nós podemos ver isso bem estabelecido nos apócrifos. No quarto livro de Macabeus, não procurei não, em nome de Jesus, 13 e 17, quarto livro dos Macabeus 13 e 17, está escrito assim, não que seja literalmente aqui, tá, irmãos? Eu estou só dando aos irmãos uma ideia que o povo da época de Jesus tinha acerca do seu de Abraão, não que esteja correto. Quarto Macabeus 13 e 17 diz, depois da nossa morte, Abraão, Isaque e Jacó vai receber-nos e todos os nossos antepassados nos louvaremos. O Apocalipse de Sofonias, não procurei também não, pelo amor de Deus, descreve essa região separada entre dois espaços, por um rio ou um abismo. E segundo essa obra, Apocalipse de Zacarias, Sofonias, tinha um barqueiro que levava a alma do lado humano para o lado espiritual. E quando você chegava nesse lado bom, Abraão estava lá para te receber. E ele falava assim, você escapou do abismo e do Hades. Agora você vai cruzar o lugar de passagem. A todos os justos, seja Abraão, Isaque, Jacó, Enoque, Elias e Davi. Nesse pensamento judaico, tinha também uma pessoa que intercedia pelas almas do lado infernal. Quem era ela? Quem pode chutar? Maria? Não. Maria não. Quem mais? Chuta outra aí. Maria só depois de Jesus, né? Que aí tem os católicos. Abraão. No pensamento judaico, Abraão ficava lá intercedendo a Deus por quem estava sofrendo do outro lado. Nós temos aqui no Apocalipse Sofonias ainda. Então vi multidões e o anjo me fez ir adiante, e aqueles que os viam em tormentos clamavam ao Senhor Todo-Poderoso, dizendo, pedimos-te pelos que são atormentados, a fim de que as misericórdias de todos eles. E quando eu os ouvi, disse o anjo que falava comigo, quem são estes que estão orando? E ele disse, estes que oram ao Senhor são Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Então, tinha essa noção de que Abraão recebia as pessoas que vinham e Abraão intercedia por quem estava no lado infernal. Dá para você entender a história do rico e do Lázaro? Porque que o rico pediu para quem? Para quem que o rico pede? Pai? Abraão. Porque é o pensamento da época. Manda que Lázaro mole, né, tal. E assim por diante. O que é essa expressão seio de Abraão? Quero ouvir os irmãos. O que o irmão acha que seio de Abraão significa? No colo? Ouvir no colo? Um lugar de descanso. Seio de Abraão. Quando você entende seio de Abraão, você pensa o quê? Um lugar de descanso. Um lugar bom. Então vamos lá. O que é seio de Abraão? É uma expressão idiomática, né? Seio de Abraão, do estado dos bons no pós-morte. Mas essa expressão é oriunda da sala de jantar. Eu vou explicar por quê. Na mesa judaica, ela tinha um formato de U. Ela vinha um braço aqui e um braço aqui, formato de U. Essa parte do U, que é menor, só tinha 3 lugares. O anfitrião ficava no meio, à sua direita ficava a pessoa mais importante da festa, ou do jantar, à sua esquerda, a segunda pessoa mais importante. Nos outros lugares, vai gradeando, quem era mais importante até o último. No último, que era o menos importante, ele tinha a tarefa de lavar os pés de todos. Por isso que quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, aí Pedro fala, Senhor, é eu que tinha que lavar os seus pés, porque provavelmente ele estava no último lugar. Tá. Só que o judeu, ele tem uma diferença nossa no jantar. Eles se reclinavam, né, não se sentavam, eles se reclinavam sobre a mesa,
eles apoiavam com o braço esquerdo sobre a mesa e comia com a mão direita. Eles nunca trocavam, né? Porque a mão esquerda é uma mão impura. O lado esquerdo na Bíblia sempre é dito como inferior ao direito. Eles só comiam com a mão direita e se apoiavam com a esquerda. Não podia trocar o braço. Então, somente quem estava à direita do dono da casa, inclinado, ele conseguia fazer esse movimento de, literalmente, deitar sobre o peito de alguém. Lembra que João fala que João era aquele que reclinava sobre o peito de Jesus, porque ele estava à direita, né? Então, ele estava mais próximo. E era um lugar de maior honra, não tem outra honra maior no jantar. Se você quer ser honrado, é à direita. Lembra que Jesus falou? Quando fores convidado a uma festa, não se assente aonde? Nos primeiros lugares. Quais são os primeiros lugares? Direita e esquerda. Por quê? Porque pode vir alguém mais importante que você. Aí o dono da casa vai ter que dizer, amigo, levanta aí e desce, porque tem alguém mais importante. Aí você vai ser humilhado, e ele vai dizer para o outro amigo, vem, né? E ele vai ser exaltado. Amigo, sobe mais para cima, né? Está no texto. Aí Jesus vai aplicar, porque quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Lembra dos filhos de Zebedeu? Quando a mãe dele chegou e falou assim, Senhor, no teu reino, permita que os meus filhos se assentem, um à tua direita e um à tua esquerda. O que é isso que ela está falando? É de honra. Né? Aí Jesus fala, não compete a mim, mas ao meu Pai, por aí vai. Então, tá no seio é isso, tá? À direita. É o lugar de maior honra. Tanto que João, quando ele vai falar de Jesus, João 1,18 diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, no céu, Jesus é onde ocupa o lugar de maior honra. Esse é o pensamento de João ao falar isso. João 13 também nós vamos ver isso. E João 21:20 diz que João era aquele discípulo que Jesus amava e ele se reclinava sobre o seu peito. Mas você pode estar pensando comigo, muda a imagem aí para nós. Aqui, ó, eu esqueci de falar da imagem. Aqui é uma pintura, né? Vocês estão vendo aqui o rico aqui embaixo, né? Tá vendo o Lázaro, perdão, e os cachorros lambendo as feridas deles, do Lázaro, né? Lázaro aqui, ó, sem camisa, só com um avental, os cachorros lambendo as feridas. Lá está a mesa, né? Isso aqui foi feito num período medieval, então os irmãos podem ver que as roupas deles estão diferentes e também a mesa está diferente, porque é um período medieval, né? Até a roupa do serviçal lá, ó, tá a roupa dos serviçais da época medieval, dos castelos. Por isso que Jesus tem essa aparência hoje, olho azul, barbinha, cabelo, porque todas as pessoas importantes na época de medieval foram desenhadas com a mesma fisionomia do rei. Então, por isso Jesus saiu com essa face. E do outro lado aqui, nós temos o submundo. Ó. Nós temos aqui o rico no Sheol. Lembra que eu falei que o Sheol seria como se fosse um grande monstro que engolia as almas também? O Sheol. E lá em cima está quem? O Lázaro no colo de Abraão. Só para os irmãos terem uma ideia de como essa teologia foi se desenvolvendo. Mas nós temos um problema. Quando você abre Lucas 16, o que está na epígrafe do texto? Parábola do rico e Lázaro. Por que é um problema? Todo mundo sabe que, de acordo com a exegese, o que você não pode fazer com parábola? O que você não pode fazer com parábola? Você não pode retirar a doutrina de parábola. É crime fatal, você não pode. Você não pode pegar um exemplo, a parábola das 10 virgens e formar uma doutrina lá de arrebatamento. Não pode, porque ela é uma parábola. Você não pode pegar a parábola do semeador e tirar lá uma doutrina de salvação, exemplo. Eu já vi pregador falando que a matemática do arrebatamento é 25% da igreja vai ser salva. Porque lá na parábola do semeador, só eram 4, né? Um foi salvo, 25% foi salvo e os 75% foi para o inferno. Aí diz que isso é o que vai acontecer. Não pode. Porque parábola
ela é dita com o sentido de dar a moral da história. Você conta uma história, uma parábola que não é real, e dá a moral da história. Qual é a moral da história de uma parábola? Normalmente está explícito no texto, às vezes está implícito. Então, as parábolas nunca podem ser tomadas no literal. Nunca. E ela nunca pode apoiar uma doutrina, uma parábola, de acordo com os pressupostos da exegese. Então, se esse texto de Lucas 16 for uma parábola, aí nós temos que esquecer tudo isso aqui, seu de Abraão, tudo isso aqui de Hades. Mas eu fico com alguns teólogos renomados, como o Champlin, como o Meyer é um nome inglês, Meyer Pirman, ele também é americano, né, e muitos outros, de que esse texto não é uma parábola. Primeiro que essa epígrafe que você está vendo aí, parábola do Rick Lázaro, não está no texto original. Isso aí foi a editora, a CPAD, a Sociedade Bíblica, né, a editora, a casa publicadora que colocou para organizar o texto, assim como não tem nem capítulo nem versículo no original, é tudo um texto só. E elas são passíveis de erro. Eu não sei se você tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal, se você for lá em 2 Reis, quando Elias é assunto aos céus, capítulo 2, eu acho, vai estar na epígrafe, Elias é levado ao céu numa carruagem de fogo, está lá na epígrafe. Aí você lê o verso 11, Elias é levado ao céu como? No redemoinho. Aí a epígrafe fala na carruagem, o 11 fala no redemoinho. Por quê? Não é o texto bíblico, isso aí é só um título. Fala a parábola dos 10 talentos. Você já contou quantos talentos eram? Não era 10, era mais. Não era 10 talentos. Mas colou a parábola dos 10 talentos, porque era bem mais talentos, muitos outros. Então, algumas razões perante o texto bíblico de que esse texto não é uma parábola. Primeiro, o padrão literário ele é diferente das outras parábolas. Normalmente, as parábolas de Jesus se iniciam: o reino dos céus é semelhante... O reino de Deus é semelhante, assim, assim, assado. Essa aqui não tem. Segundo, o objetivo da parábola é apresentar uma moral da história. Qual é a moral dessa história? Não tem moral, Jesus não dá a moral da história. A própria história já é a moral. Terceiro, todos os itens usados na parábola de Jesus é sempre de coisas possíveis de existir no mundo real. Você já viu Jesus fazendo uma parábola sobre a terra do nunca? Sobre o Gasparzinho? Não tem. Todas as parábolas de Jesus é sobre coisas que existiam na terra, sobre a parábola do semeador, sobre talento, sobre as virgens, sobre a ovelha e os bodes. Sempre é coisa que tem aqui, ó. Por quê? O que é parábola? Você fazia uma comparação. Então Jesus compara um com o outro. E aqui nesse texto não poderia ser uma parábola, porque Jesus está fazendo uma comparação com algo que está aquém da nossa realidade, além da nossa realidade. Biblicamente também Jesus nunca deu nome a nenhum personagem em parábola. Não tem nenhuma parábola de Jesus. Me fala o nome de uma das virgens de Mateus 25. Não tem. Me fala o nome do semeador. Não tem. Porque parábola não se dá nome. Não é o intuito dar nome aos personagens. Mas nesse texto, Jesus fala que tinha um homem chamado Lázaro. Por que não falou do rico? Porque é uma maneira de desprezar o rico, literalmente, não falando o seu nome. Segundo, o autor não conta que é uma parábola, como acontece normalmente em Marcos 4:2, vai falando assim, e lhe contou parábolas, tal. E através de parábolas expôs assim, assim, assado. E tem o verbo de apoio também, que havia um homem, né? Então se havia, porque existia. E vamos agora a inferno. Inferno do latim inferus, que significa o que está embaixo, ou inferior ou subterrâneo. Essa palavra inferno não aparece nos escritos originais, tá? A palavra inferno só aparece na Vulgata. Até antes de Jerônimo, não existia essa palavra inferno na Bíblia, né? Como a nossa tradução, ela não veio do hebraico nem do grego, veio do latim, nós temos a palavra inferno hoje. Mas inferno, volto a repetir, foi usado para traduzir as palavras Sheol, Hades, Geena, Tártaro, Guerrinon, Ganeden, todas. E o nosso conceito de inferno não é bíblico, não é. Todos os nossos pensamentos de inferno não é bíblico.
mas é o mesmo pensamento exposto pela Igreja Católica no período medieval. De acordo com a mitologia latina, inferno seria uma prisão subterrânea, onde as almas ficavam encerradas após a morte do corpo, sendo atormentada por demônios. E aí, a ideia medieval do inferno veio através de um escritor chamado Dante. Ele escreveu a Divina Comédia, né, que tem ali o inferno retratado em 9 divisões. Muda a imagem aí. São 9, mais uma vez. Aí, 9 divisões. Esse aqui seria o inferno de Dante. Lá em cima, são 9 divisões equiparadas aos pecados capitais. Mais embaixo seria o Tártaro, que seria uma prisão de demônios. E você viria descendo lá de cima até você sair aqui embaixo, onde tinha o paraíso. Né? Porque a ideia de inferno católica, gente, é uma ideia de purgatório. Então você começava no primeiro, você vinha descendo todos os níveis do inferno. Quando você completasse todo esse nível de inferno, você entrava no céu. Você purgava o seu pecado. Então, no último círculo do inferno, sabe de onde vem a ideia de que o diabo está no inferno? Quando os pregadores pregam tanto aí que viu o diabo lá no inferno, sabe de onde vem essa ideia? Do livro A Divina Comédia. Dante foi a primeira pessoa a escrever isso aqui, ó. No último círculo infernal não há fogo, e sim frio. Lá ficam os traidores. Os 3 maiores são Judas, Brutus, Cássio e Lúcifer está lá.